Luz na passarela que lá vem ela. Tchan! A nova bolsa do Tchan! É linda, deixa eu mostrar. É linda, deixa eu mostrar. É linda! Tchan! A nossa bolsa do Tchan! É linda, deixa eu mostrar. É linda, deixa eu mostrar. É linda! Cheguei! Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Não? Escute aí o barulho do foguete! Ei, somos mais de 300 inscritos! Palmas pra nós! Palmas pra nós! Gente, somos mais de 300 inscritos! Eu tô assim, extremamente agradecida por cada um de vocês. Gente, eu não esqueço que um dia desses eu comecei esse canal. Um dia desses eu comecei com a certeza, a cara e a coragem de que tudo ia fluir naturalmente. E que quem chegasse até aqui ia estar aqui, porque, ó, segurou na minha mão, sentiu a energia boa e se embora. Nem o celular aguentou e arriou. Caiu. Você sabe o que é arriou? Você sabe arriar é pega aí. Aqui é nordestina, sangue azul do Nordeste correndo pelas minhas veias. E eu falo arriar, entendeu? Arreia. Menina do céu, eu tô muito maravilhada. Eu tô muito agradecida por cada um de vocês. De todo o meu coração. Eu agradeço extremamente. Primeiro, troquei o tripé. O bicho tava toda hora arriando. Aí eu troquei o tripé. Porque esse fica assim, ó, impregnado, entendeu? E aí esse não cai. Nem ele aguentou a segurada de mão, entendeu? Nem ele aguentou. Ai, gente, gratidão de todo o meu coração, sério, de verdade. Olha, quanto mais inscritos chega, quanto mais eu recebo mensagens positivas de vocês, quanto mais eu me sinto feliz e realizada e grata de fazer cada vídeo pra vocês, eu sei que eu tô no caminho certo, eu entendo, eu tenho uma conclusão, minha certeza, de que a minha missão é expandir tudo que eu tenho pra acrescentar na vida de vocês aqui, exatamente onde eu tô. Gratidão, viu, gente? Gratidão por receber tudo aquilo que eu me propus a oferecer pra vocês. Beijo no coração de cada um. Gratidão, meu Deus! E seremos muito mais. E estamos beirando os 500 inscritos e eu já tô com a minha cabeça, ó, blu, 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 blu. Fervilhando no sentido positivo, já imaginando a caixinha. Ai, meu Deus, vocês estão preparados pra essa caixinha? Vocês estão? Porque eu não. Eu não tô, mas eu já estou providenciando aqui na minha mente uma caixinha para quem for contemplada. Para quem não sabe do que eu tô falando, eu fiz um decreto aqui com os inscritos desse canal, que quando a gente completar 500 inscritos, eu todo mês, a princípio todo mês, depois a gente pode fazer isso semanalmente, não sei, não tô prometendo, tá? Eu só estou induzindo vocês a acreditarem. Mas a minha promessa é que, a princípio, mensalmente eu vou sortear uma pessoa que esteja nos meus comentários para ganhar uma caixinha Maravicherry Surprise. Talvez eu venha aqui antes do sorteio, talvez eu venha aqui mostrando o que é que eu vou colocar na caixa. Não sei se tudo ou se só algumas coisas, e aí uma parte é surpresa, a outra não, ou eu mostro tudo, ou eu peço dica pra vocês. Eu não sei muito bem como é que eu vou fazer ainda, não sei. Eu sei que eu vou fazer, eu sei que vai acontecer. Check, martelo, tá feito. Eu vou fazer um martelo pra mim. Agora, na hora que eu fiz isso aqui, ó, eu vou fazer um martelo de amigurumi pra mim, pra toda vez que eu falar uma coisa aqui que for verdade, que for certeza, tipo o batismo da Adriana. Lembra? Lembra da Drica? Que ela foi consagrada a nossa profeta? Era um martelo aqui, ó, tchuc, do Chapolin. Pronto, vou fazer. Vou fazer um martelo de amigurumi pra nós bater a sentença. Juro, vocês vão ver, vocês me aguardem. E aí eu vou sortear. Aí eu não sei como é que a gente vai fazer ainda, tá? Mas eu sei que eu vou. E aí, gente, de 200 inscritos para 300 foi assim, ó, uma palma. Eu acredito que de 300 para 400 vai ser meia palma, vai ser muito rápido. Eu acredito nisso. E aí, gente, quando chegar em 400, eu já tenho que, ó, eu já tenho que me antecipar, me coisar por aqui, me coçar por aqui, pra arrumar a caixinha de vocês. Porque não vai ser depois
que eu tiver com os 500. É quando eu tiver com os 500, eu rolo a roleta. Roda a roleta da sorte. E aí eu já tenho que vir aqui com o meu martelinho pra... Pimba! Ganhadora. Ganhadora ou ganhador é tal. E aí eu entro em contato com a pessoa me manda o endereço e a caixinha de amor chega até ela. E é isso, gente. Eu tô muito agradecida. Eu não poderia começar esse vídeo de outra forma que não fosse cantando e agradecendo a vocês por vocês estarem aqui. Gratidão! E deixa eu tirar as minhas marmotas, meu monte de birimbelo. Dentro de cada bolsa a gente tem um assunto, viu? Ó, é o peso. Dentro de cada mochila tem um assunto. Tem assunto que é tenso, tem assunto que é esquisito e tem assunto que tocou meu coração, entendeu? Tem, aqui também tem um assunto. Eu não sei se eu tô gostando tanto da bolsa aqui pendurada, da bolsinha pendurada, que eu não sei se eu tiro ou se eu deixo. Não, para de palhaçada, né? Pera, deixa eu tirar a bolsa. Vamos lá, gente. Bolsa number one. Porque eu sou bilíngue. Porque eu sou bilíngue. Na bolsa número 1, eu tenho... Eita, bicho! Gente do céu! Gente, esse livro... Sabe esse desenho aqui do livro, ó? Isso aqui, ó. É do mesmo jeito que você termina. A sua cabeça termina com esse livro aqui, ó. Deixa assim, ó. Um emaranhado de fio, uma bagaceira, uma confusão, que você não entende nem onde é que você tá mais. Entendeu? Você não entende mais nada, você pensa que você sabe, depois você percebe que você não sabe de tudo, aí você pensa, não, mas eu sabia. Aí depois você pensa, eu sabia coisa nenhuma, e agora, gente, meu Deus, e agora? Gente, esse livro aqui, primeiro, não recomendo. Não recomendo esse livro, porque deixa você atanazada do juízo, e, assim, eu recomendo. Recomendo demais, gente do céu, esse livro aqui você não pode deixar de ler, não. Mas não leia, mas você não pode deixar de ler esse livro. Gente, socorro do céu. Nunca na minha vida. Não faz muito tempo que eu virei leitora. Não faz muito tempo que eu virei leitora. Mas nesse pouco tempo das minhas leituras, eu nunca na minha vida eu tinha lido um livro tão atanazado, tão assim, medonho e tão bom quanto esse aqui. Gente do céu. Isso aqui não é de Deus. Eu já aviso, isso aqui não é de Deus não, viu? Mas aqui é Deus me livre. Mas quem me dera. Olha, aqui atrás diz: um casal apaixonado. Tá certo? Uma intrusa, mais ou menos, mas tá certo. E 3 mentes doentias. Cadê o martelo? Check. 3 mentes doentias. E tá vindo por aí a 4ª mente doentia. Um cotoco de gente. Um toquinho de gente, que é o filho, né, desse rolê todinho aí. Parece que ele é a 4ª mente doente. Gente do céu, olha, menina. Eu não sei nem se eu dou spoiler. Dou ou não dou, gente? Eu gosto de spoiler. Eu gosto de entregar as coisas. Mas eu sei que tem muita gente que não gosta, né? E agora, eu conto ou eu não conto? Eu conto ou vocês contam? Eu conto ou vocês contam? Eu conto, né? Porque vocês não leram, eu acho, vocês não leram. E é isso, eu vou contar. Eu vou contar. Eu não costumo ser boca de sacola, não. Mas assim, esse livro mexeu tanto comigo que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês pra ver se para de mexer pelo menos um pouquinho comigo e começa a mexer com vocês também. Pra eu dividir, porque assim, é tenso, gente, é tenso. Ó, eu vou deixar aqui na tela os minutos que eu vou começar a contar o spoiler. E os minutos você pode adiantar o vídeo lá pra frente pra você parar de ouvir o spoiler. Pra depois você entender, ei, que o livro eu queria ler e você contou. Então não ouça. Não ouça, eu vou contar. Eu vou dizer isso aqui, entendeu? Eu vou dizer. E vou dizer, inclusive, porque eu comprei o que veio, o capítulo extra. Que tem muita gente que lê, algumas pessoas que compraram esse livro e não chegaram a ler o capítulo extra, tá? E eu vou contar, então... Eu lhe convido pra você que gosta de falar mal de quem conta spoiler a se retirar, a adiantar um pouquinho o vídeo desses minutos que vou agora colocar na tela, porque taca ali pau pra spoiler. Gente, esse livro aqui é a história de um casal extremamente apaixonado, tá? Extremamente apaixonado. Eu vou deixar a foto dele aqui pra vocês, porque tá ao contrário, né? Eu tô na câmera frontal. Ai, gente, olha, menina, eu comecei a ler esse livro, inclusive em um vídeo anterior ao passo a passo da Bolsa Granny, eu falei desse livro. E assim, tem muita patifaria, muita putaria de verdade, assim. Muita sem vergonhice detalhada, assim, nos mínimos detalhes. E a princípio eu pensei, que merda, não vou gostar desse livro, nem gosto desse tipo de conteúdo, assim, pra eu ficar lendo esse tipo de conteúdo. Mas, como eu sou do tipo que eu só aceito o que não presta quando eu chego até o final pra eu tirar as minhas conclusões de o todo, aí eu disse, vou ler o livro, porque, enfim. Mas o começo, pra mim, uma bosta, porque só falava em sem vergonhice, gente. Detalhes de uma relação sexual extremamente picante, não é que eu não gosto disso, é que eu não gosto de ficar lendo, né? Esse tipo de leitura não me favorece, pra mim não é interessante, não me agrega, entendeu?
Mas que dá umas coisinhas quando você tá lendo, dá, não vou mentir. E aí eu até mostrei, eu acho que umas 2 ou 3 partes dessa parte que descreve algumas relações sexuais muito intensas, assim, em pequenos detalhes, assim, minúsculo. E aí eu comecei a pensar, nossa, que noia, que doideira esse livro de estar contando essas partes de faria, qual a necessidade disso, não tem nada a ver com o que eu tô vendo atrás. Mas eu achei que era alguém que era, eu não sei como que é o nome da pessoa que é doente por Vuk Vuk. Eu não sei como que é o nome, mas eu sei que tem. Aí eu achei que o livro se tratava disso, alguém com a mente perturbada por Vuk Vuk. Enfim, menina, eu só precisei chegar no primeiro capítulo, porque até então isso era meio que uma introdução, né? Uma apresentação do livro. Eu só precisei chegar no primeiro capítulo pra entender que aquilo que eu tava lendo anteriormente, muito intenso, sexualmente falando, muito intenso, era uma mente psicopata falando, entendeu? E aí, gente, ao decorrer do livro, essa mulher escabrosa, horrenda, ela começa a falar coisas horríveis dos filhos. Ela tem hiperfoco, ela é louca, surtada no marido. Assim, nada no mundo importa. O que ela precisar fazer pra ter a única e exclusiva atenção do marido dela, ela faz. E ela descreve nesse manuscrito que ela sofreu um acidente. Lá na frente a gente entende que ela sofreu um acidente e ficou em estado vegetativo, o cérebro dela não funciona, não racionaliza mais, mas ela tinha uma coleção de livros para publicar. Então ela tinha começado a escrever os livros e os leitores estavam esperando o restante dos livros, acho que eram 4 livros que faltavam. E aí o marido dela procurou uma outra escritora, que ele achava que parecia com o estilo de personalidade da mulher dele, que o nome do livro, Verity, é o nome da pessoa que tá em coma, dessa pessoa que escreveu essas coisas horrendas sobre o relacionamento dela e também sobre os filhos, enfim. E aí, como esse cara vai e chama, esse marido dela vai e chama essa pessoa pra auxiliar, pra terminar os livros, essa mulher começa a ler e encontra um manuscrito, que na nossa linguagem, pra quem não entende, é um diário, é um desabafo no papel, tá? E ela deixa aquilo ali escondido. Só que nessa busca dessa moça, que é Lauren, acho que é assim que fala o nome dela, também não importa se é assim que é o nome da mulher, porque ela fica esquisita no final. Fone descarregou, vamos sem fone. E aí ela encontra um manuscrito, que o manuscrito é nada mais, nada menos que um diário, né? Pra quem não entende muito essa linguagem, é um diário onde ela conta algumas coisas assim, muito tensa. Que não era o que a Lauren, que é a pessoa que vai lá continuar a coleção de livros dela. Mas aí ela vasculhando vários arquivos, várias coisas, ela se depara com isso, mas ela já percebe que não é um manuscrito, só que ela já começa a ler tudo isso com aquele começo do livro, que é uma relação sexual detalhada, assim, muito intensa. Ela fica curiosa, né? Ser humano, enfim. Ela fica curiosa pra ver os babados que acontecem ali entre os dois. Só que aí o negócio vai ficando mais tenso. Eu vou resumir aqui, fazer um resumidão. E aí, depois de algumas páginas, gente, ó, a gente começa o primeiro capítulo, depois do primeiro capítulo, não tem uma página sequer desse livro que você não lê e você fica... Aí você vai pra próxima e você fica, meu Deus! Aí você vai pra próxima e você fica, não acredito! Aí você vai pra próxima e você fica, chocado. Aí você vai pra próxima e você fica, eita! Aí você vai pra próxima e você fica, gente! É isso, não tem uma página sequer que você não tenha uma reação expressiva nesse livro. Ele assim, ele te prende de um tanto. Olha, nas minhas leituras atuais, porque eu não costumo ler durante o dia. Durante o dia é serviço de casa, é meu crochê, são os vídeos, são meus conteúdos, é a Agatha. Enfim, eu não costumo ler durante o dia. E realmente não leio, mesmo durante esse processo desse livro. Mas eu não parava de pensar nesse livro o dia inteirinho. Mas eu não lia porque eu tinha mal o que fazer. E eu sabia que o livro era tão sedutor que se eu fosse ler, eu ia deixar muita coisa pra trás e eu tenho mal o que fazer. Então a minha leitura normalmente é à noite. Eu termino minhas coisinhas, a Agatha vai dormir. Se eu for fazer mais um crochêzinho, eu faço. E pouco antes de dormir, eu vou ler, tá? E não é o tipo de leitura que eu gosto de levar pra cama. Mas enfim, eu tava tão aprisionada dele que levei. E aí, esse livro, nessa grossura aqui, que eu normalmente levaria uma semana, uns 7 a 10 dias pra ler, picadinho, um pouquinho cada dia. Gente, eu levei 2 dias e meio. Não foram nem 3 dias, 3 dias. Eu comecei a ler o finalzinho dele. O finalzinho dele ficou só o capítulo extra. Pra eu terminar de ler. Porque não dá. Eu não conseguia não terminar de ler esse livro. Isso aqui faz da cabeça da gente Isso aqui faz da cabeça da gente, isso aqui, ó.
Sabe esse emaranhado de fio? É a cabeça da gente fica assim, ó. Aí a cabeça da gente fica desse jeito aqui no final do livro. Juro, juro. Se vocês lerem, ou se você já leu, ou se vocês forem ler, vocês vão dizer, não é que aquela doida tinha razão, que a cabeça da gente fica perturbada. Fica. Nos agradecimentos desse livro aqui, que aí depois ela tem umas 50 mil páginas só de agradecimento pra um rebanho de gente que ajudou ela na programação, na construção desse livro, tá? É tanta gente, mas é tanta gente que, ó, é só por Cristo. E eu não tô achando. Não tô achando aqui os agradecimentos. E aí, nos agradecimentos, pra vocês terem ideia da patifaria, da quantidade de coisa que tem nesse livro, que assim, que é muito tensa, ela fala, deixa eu ver se eu achei aqui no finalzinho. Tá, ela fala aqui no finalzinho, ó. 36, ela já agradeceu a 35 pessoas. Ela agradece 41 pessoas. Ó, 41. Cadê? Ela agradece 41 pessoas, tá? Cada número é um babado, é um agradecimento diferente. E aí, no agradecimento 36, ela fala: Levi, Kali e Beckham. Acho que é assim que lê. Amo demais vocês. Vocês me deixam orgulhosas todos os dias. Por favor, não leiam este livro. Não sei quem é esse povo não, tá? E aí no 37 ela fala: Hit Hoover, você também não está autorizado a ler este livro. Eu te amo e gostaria de continuar casada com você. Você entendeu? Eu acho que os de cima devem ser os filhos dela, não sei. Não cheguei a procurar, não. Gente, o livro é tão horrendo. Eu não consigo falar essa palavra, gente. Que ela pede pra 3 pessoas ali, que eu acho que são os filhos dela, não ler o livro. E pro marido dela também não ler o livro, porque assim, ela se torna uma pessoa horrível no livro. Enfim, gente, aí tem todo esse rolê. E aí, no final das contas, a gente descobre que essa Verity, ela ficou em inatividade cerebral. Não foi um acidente que ela causou, foi um acidente que o marido dela causou. O marido dela causou porque ele leu esse manuscrito que ela fala coisas horrorosas das filhas. Eles tiveram 3 filhos, 2 desviveram. E essas 2, no livro, ela fala que uma, ela que tentou desviver, mas não conseguiu, mas depois comeu amendoim, era alérgica e foi. E a outra morreu afogada e ela conta que foi ela, nesse manuscrito, que desviveu a criança. E ela conta coisas horríveis, coisas assim, surreais nesse manuscrito. Só que lá, e a gente começa a odiar ela. Só que aí nesse manuscrito a gente entende... só que lá na frente a gente entende que isso não era a realidade. Foi um conselho, uma mentoria que fazia com ela pra ela escrever os livros, que segundo ela, depois no final do livro é que a gente descobre que ela não estava mais conseguindo, depois da maternidade, escrever esses livros assim tão macabros, tão denso. Ela não estava mais conseguindo ter essa natureza, mas os leitores dela só gostavam desse tipo de conteúdo. Não adiantava ela ir pra uma coisa romântica, porque esse não era o conteúdo, não era o público dela. Ela ia ter que procurar outro público. Ela tinha que continuar no drama mesmo, né? E aí, a mentora dela fala pra ela que ela precisa incorporar o personagem. Que ela começa a pegar coisas reais da vida dela. Ela pega alguma coisa, a mãe, o pai, as irmãs, a família, os filhos, e coloque dentro da realidade dela uma história absurda, para que isso crave na alma dela, no pensamento dela, para que ela consiga, que isso é uma estratégia que eles usam. Não sei se é real ou não. Enfim, e aí ela começa a escrever esse manuscrito falando coisas horrorosas que ela fazia. Essa intensidade toda de vuki-vuki com o marido dela, é tudo uma fantasia para ela encarnar o personagem de forma muito excessiva, para que ela consiga voltar a entrar no personagem para escrever, para terminar a coleção de livros dela, que é nesse segmento, que sempre tem uma vilã. E ela precisa continuar sendo a vilã, entendeu? E aí é quando ela coloca esses assuntos assim bem tensos. Aí a gente fica, será que é verdade? Será que era tudo mentira que tava no manuscrito? Ou é verdade? E ela tá tentando se esconder atrás, né, dessa parte, dessa mentoria. E aí a gente fica nesse rolê dessa outra pessoa, que é a Lauren, ir pra casa deles pra procurar arquivos pra terminar o manuscrito, já que a Verity está em coma, né, está sem atividade cerebral. Eles têm um caso. E pior é que nós aqui, a gente que tá aqui com a cara no livro aqui, ó, mesmo sabendo que é muito errado, porque a mulher tá acamada, mas a gente já tá com ódio da mulher acamada por conta do manuscrito, e a gente sabe que é muito errado, o marido dela tá tendo um caso com a nova escritora, até porque tem uma criança de 5 anos em casa, a gente começa a ficar, vai.
a gente começa, vai, beija, 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 beija. É, gente. Aí a gente fica perturbado igualzinho a eles, porque a gente começa a se induzir e a induzir eles a fazer o que a gente tem consciência de que não pode. Aí o livro deixa a gente assim, doida, entendeu? Enfim, eles têm um relacionamento e ela engravida. Mas até ela descobrir que estava grávida, a Verity já desviveu. Só que a Verity não desviveu por conta de inatividade cerebral. A Verity desviveu porque os dois desviveram ela. Ela conta nesse manuscrito que tentou desviver a primeira filha, que desviveu com amendoim, por ela ser alérgica, que ela tentou uma vez desviver ela, afogando ela bebezinha. Ela no berço, ela colocou o dedo na goela da criança, na garganta da criança, pra criança vomitar e continuar deitada e morrer. Segurar a cabeça da criança e a criança ir, entendeu? E aí, eles leram esse manuscrito, o Patifaria, o Tonhão do Jeremy já tinha lido esse manuscrito, entendeu? Não era segredo, e a Lauren achava que era segredo, porque queria contar desse manuscrito pra ele, mas ele já sabia muito antes que ela. E aí, eles fazem a mesma coisa com a Verity. O que ela fez com a neném, que ela conta no manuscrito, eles fazem com ela e ela desvive. Só que ele já tinha lido e não tinha feito nada na cabeça da gente. Só que o acidente que ela tá hoje, não foi ela, foi ele, porque tinha lido o manuscrito. E ele era parido pelas crias, óbvio, né? Aí ele foi e pegou ela, amordaçou ela, colocou ela no banco do motorista, tirou, né, as mordaças, óbvio, desamarrou ela, acho que dopou ela de alguma forma, socou ela, não sei, e colocou o carro no piloto automático e picou o pé no acelerador no pé do acelerador não, né, que era automático. Sei lá, sei que jogou o carro dela, ela estando no banco do motorista, contra uma árvore, porque no final do manuscrito ela fala, e se nada me fizer voltar toda a atenção de Jeremy pra mim, eu jogo meu carro numa árvore. Carta de suicídio, batata, né? Então, e aí só que ela não morre, entendeu? Ela não morre. E aí, quando ele vai visitar ela no hospital, ele faz expressão de ódio. Ela conta no livro que ele cerra o punho e ele faz expressão de ódio. Ele fala assim, ele vai me matar. Ele vai terminar o serviço que ele não conseguiu. E aí, ele vai na direção dela e ela não tira o olhar. Ela dá uma de doida, literalmente dá uma de doida. E aí, ela não... Ônibus. Ônibus passa na porta de vocês ou só vocês passam na porta? Ou só com fogão, geladeira, colchão. Porque aqui o ônibus quase passa na minha porta. Enfim, voltando. E aí, gente, ela dá uma de doida. Ela tenta a única carta que ela tem. Vou fazer de conta que eu não tô vendo nada, que eu tô sem atividade cerebral. E funciona. Ela não desvia o olhar. Ele passa por ela, ele reage com ela. E ela continua assim, ó. E ele aqui, blá, 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 blá. E ela aqui, ó. E aí ela começa a fingir uma personagem de novo. Entendeu? De novo. E aí, gente, nesse rolê todinho de fingir, de não fingir, a Lauren, que é a escritora que foi terminar os livros, começa a perceber uma coisa ou outra, que ela tem atividade cerebral, e começa a convencer o Jeremy que ela realmente tá vendo, ela tá ouvindo, ela tá viva, ela não tá ali, e eu sei que nesse rolê aí todinho, ele vai lá e desvive ela. Fala com ela, pressiona, ela vai e reage. Quando ela reage e tenta explicar, ele não aceita e vai desviver ela junto com essa Lauren louca, surtada, doida, entendeu? E aí é isso, gente. E aí, a Lauren lembra de ter visto uma vez pela babá eletrônica que ela colocou já no finalzinho da vida, um poucos dias antes da Verity se ir, né? Que eles se irem com a Verity. Ela coloca escondido uma babá eletrônica no quarto. E enquanto a Lauren tá dopada com a medicação dormindo. E aí ela vê que a Verity, uma hora, ela olha no monitor e vê que a Verity tá de 4 apoios no chão, escondendo ou pegando alguma coisa na parte de baixo do armário, que a câmera não alcança, ela contando no livro. E aí depois tudo isso acontece e ela lembra desse episódio e vai lá ver o que é que tem. E lá tem uma carta de despedida da Verity para o Jeremy. Os planos dela era pegar em algum dinheiro, em algum momento, por vendas de livro, cair um dinheiro na conta dela e ela picar a mula com o nenenzinho, com o filho dela, o Cray, de 5 anos. Bom, gente, esses eram os planos dela. Picar o pé no mundo com a criança. E aí nessa carta, ela faz a confissão dela, fala que tentou explicar naquele carro e não conseguiu porque tava amordaçada. E aí a gente entende que foi ele que matou ela, entendeu? E aí ela conta do hospital, do porquê que tava fingindo, porque tava com medo dele, porque sabia que ele ia desviver, e dito e feito, né? No momento que ele viu que ela tava viva, ele foi lá
Desviveu ela. Independente da Lauren, da amante estar lá perto ou não, ele iria fazer do mesmo jeito. E aí, gente, a gente fica confuso, a gente fica sem saber o que é verdade, sabe? A gente se prende na história de um tanto que a gente não sabe mais no que acreditar. A gente não sabe se a gente tava torcendo certo ou errado. A gente se julga, se condena porque tava torcendo para que eles dois, o marido e a amante, desse certo, enquanto a mulher ali sofria, fingindo um coma para não morrer e tentando só fugir com o filho para ser feliz. Então a gente fica perturbada nesse... literalmente. É perturbador esse livro. E aí, no capítulo extra, né, a Lauren, que é a escritora que terminou os livros, ela é engravida do Jeremy, ela é engravida, e tem uma menina. E aí, num dia, eles dois numa praia deserta, a neném tá com aproximadamente 3 a 4 meses, eles estão numa praia deserta e aparece uma amiga da Verity, da falecida. E aí fala, nossa, ela é a sua cara, e ela reconhece o nenenzinho da Verity, o Cray, o pequenininho. E aí o nenenzinho vai e fala, o menino vai e fala, é minha irmã. E aí ela associa, né, então filha do Jeremy. E se ela tem 3 meses, a Verity morreu, tem menos de 1 ano, ela morreu, ela já tava grávida, vocês tiveram um caso, foi por isso. E aí ela associa, foram vocês. E aí, menina, aquele rolê. E aí, fia, ele desvive essa mulher na frente da Lauren. Pra ela não sair contando pra todo mundo. Porque eles, depois que a Verity faleceu, eles vivem se escondendo da sociedade porque tem medo que em algum momento alguém comece uma investigação e descubra que foram eles. E ele, mais uma vítima, gente. A gente começa a pensar que ele que é o monstro. Ele que é o monstro do rolê todinho. E aí, o pequenininho... por que eu falei? Eu não lembro se eu falei, mas acho que eu falei que eu acho que o pequeno é mais uma mente perturbada no meio dos perturbados. Porque a Lauren, que é a escritora, né, a mãe da pequenininha, a amante... ela vai e pergunta em algum momento pra o Cray se ele gosta da irmãzinha dela. Aí o pequenininho vai e responde, não me importa, porque ela vai morrer de qualquer jeito. E isso é meio tenso. E ela começa a ficar com medo dessa criança. Ela começa a ter medo do Cray, do pequenininho. Isso começa a criar conflito entre ela e o Jeremy. E é apavorante, porque o menino dá sinais que não tá nem aí pra criança, que ele é ruim. Manda a criança calar a boca de qualquer jeito. Diz que ele não vai aguentar isso por muito tempo. O menino de 5 anos, agora já com 6. E esse é o capítulo final. E a gente termina o livro como? Assim, ó. É assim que a gente termina o livro, gente. E aí, terminei essa bagaceira aqui. Tentei me desvencilhar desse emaranhado de coisa que ficou no meu juízo. Tentei. E aí, eu gosto de sair do livro e já migrar pra outro, né? E aí, gente, eu ganhei... Isso aqui foi presente do Dia das Mulheres. Eu ganhei esse livro e a outra surpresa da outra bolsa. É o outro livro. É o outro livro, gente, olha. É o outro livro. Eu ganhei, eu vou deixar a foto aqui porque ele tá na câmera contrária. Eu achei tão lindo, como eu já falei uma vez aqui, eu vou repetir. Eu compro o livro pela capa. Eu acho bonitinho, eu digo, nossa, que livro lindo, vou comprar. Vou comprar, olha. Aí ele vem com essa capa aqui, que o nome do livro é Reverência Indomável. Mas ele vem com essa capa real, que isso aqui é um papel, né? Mais linda ainda, gente. É mais linda ainda. Aí eu fui e comprei. Só que a história desse livro é mística e não é o meu estilo de leitura. Nem gosto dessas coisas. Coisa mística, sabe? Mas eu comprei e agora eu vou ler. Eu vou ler. Ele é bem místico mesmo. Eu tô bem no comecinho, ó. Tô bem no comecinho do livro. Ai, caramba. Tô bem no comecinho. Poucas páginas foram lidas. E olha a grossura dessa misticidade. Olha a grossura dessa bagaceira aqui, que eu vou ler muita coisa mística. Aí eu pego gosto ou desano de vez. E aí, menina, eu tava na dúvida se eu ia ler esse ou esse. Que também é místico. Eu não sabia, eu comprei porque eu achei bonito. Eu achei que era uma coisa do universo, de energia, de coisas cósmicas. Que pra alguns é místico, mas pra outros, pra mim não é, entendeu? E aí eu disse, nossa, que livro lindo, Divinos Rivais. Deve ser um casal apaixonado que alguém entrou no meio, e enfim, quero ver. Nada a ver, gente, místico. E aí, eu vi uma querida que eu sigo aqui no YouTube, a Bia. A Bia... Deixa eu ver se eu consigo dizer o nome dela, pera. É a Beatriz Miachita. Parece Beatriz Minha Gente. Ó, Bia, desculpa, ó, eu vou deixar... Ó, tô pesquisando aqui ela, ó. Eu vou deixar o canal dela aqui. Gente, é uma querida. Se vocês forem seguir, se vocês gostam de mim, eu acho que vocês vão gostar dela também. Ela é uma queridinha. Bia! Ó, bora, Bia! Agora eu levei do Bora Viu. Você
Lembra, gente? Bora, Bill! Bora, Bill? Aí agora eu digo, bora, Bia! Porque ela mostrou no último vlog que eu vi dela, no último vlog que ela postou, porque eu acompanho, eu sou assídua. Tem vlog da Bia, eu corro lá pra ver. E aí ela falou que ia começar esse livro. Ela já tinha lido um, porque aqui é um box com dois. Olha que livro lindo, gente. É um box com dois. E aí... box com um não dá, né? E aí são dois livros. E ela falou pra mim que já tinha lido um e que ia ler o segundo. E eu tava terminando o Verity quando ela mostrou, falou que tava lendo. Eu até comentei no canal dela. Fui eu, Bia. Fui eu que fui lá comentar que eu tava lendo o Verity e ia começar. E eu tinha ganhado isso aqui, ó. Isso aqui eu ganhei no Dia das Mulheres. Eu ganhei esse box. Não, esse box não. Eu ganhei esse aqui e Verity. Esse aqui e Verity. E esse aqui eu já tinha comprado e ia começar a ler. Mas aí o Verity já eu queria terminar logo, começar logo ele. Enfim, gente. E aí eu tava na dúvida se eu ia ler este ou este. Mas como era um presente, eu queria, deixa eu já ler todo o meu presente, eu vou ler o outro, não vou ler esse aqui. Então eu vou ficar devendo, viu, Bia? Que eu falei pra você que eu ia começar esse aqui. Eu vou primeiro começar, eu primeiro comecei Reverência Indomável, que é místico. E mal sabia eu que esses dois também são... o estilo literário que eu não curto. Eu não curto. Mas, ó, depois de 3 livros dessa grossura aqui, eu não pego a gosto, é porque realmente não é a minha praia. Mas eu achei bonitinho, como eu falei, eu peco na compra de livro, porque, tipo, eu acho bonito, vou lá e compro, entendeu? Aqui, ó. Achei bonitinho, falei e comprei. Mas, gente, o livro é lindo, olha isso aqui. As folhas, elas são tridimensionais, ó. Que lindo. Os dois são bem lindos, bem bonito. Achei lindo demais. Por mais que eu não goste de ler, isso aqui vai ser minha decoração. Porque é lindo. Lindo demais. Capa dura, babado. E aí é isso, Bia. Vou marcar você aqui, querida. Vou marcar você aqui porque eu lembrei de você. E aí eu vou registrar aqui. E se vocês quiserem ir lá ver os rolês lá da Bia, que é mó da hora, então simbora. E aí é isso, gente. E a terceira surpresa que tá na terceira bolsa, cadê? A verde já foi a surpresa, a marrom. E agora a surpresa da colorida. Ai, gente, eu não quero chorar não, tá? Que eu acho feio ficar chorando em rede social. Olha. Ai, gente, no dia que eu tava gravando o passo a passo 2, bateram no meu portão. Quando eu saí, eu reconheci que era a voz da agente de saúde. Mas eu achei que era tipo visita de rotina, né? Fui lá. Ai, gente, na hora que eu abro esse portão, meu portão, a agente de saúde me olhando com um olhar desconfiado, eu pergunto o que foi, mulher? Aí eu falei, ela falou assim, eu tenho uma surpresa pra você. Aí apareceu outra mulher, eu falei, ai meu Deus, já dei um passo pra trás, ai meu Deus. Sei lá, maldade do mundo. Sei lá, que aqui, não sei, eu pensei logo numa malícia, dei um passo pra trás, travei o portão. Aí daqui a pouco um monte de gente gritou, surpresa! Sabe quando você não entende nada, que eu não entendi nada, e eu fiquei tipo... eu não tive reação, acho que devia ter umas 15 pessoas, acho que aproximadamente. Aí eu, pra quê? O que foi? Por quê? Aí veio alguém lá desse povo que tava, lá da UBS, me explicar que era o mês de abril, outro era abril azul, que era o mês da conscientização do autismo. Eu sou mãe de autista, mas eu não sou muito ligada nessas coisas não, tá, gente? Juro. Eu não sou muito ligada não. Pra mim, eu só tô ligada mesmo no aniversário das pessoas que assim que eu amo. É aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal. E Dia dos Namorados. Essas outras datas aí, eu não tenho conexão de nada, gente, eu não tenho. E assim, eu sabia porque eu vi em rede social, mas eu nem me lembrava, enfim. E aí era uma homenagem, porque você é mãe atípica, que não sei o quê. Aí eu tipo, eu vou chorar. E aí elas leram lá uma coisa muito fofa pra mim, e aí eu fiquei toda emotiva, gente, eu chorei. Eu chorei. E aí, depois de tudo, eu percebi que tinha alguém fazendo um vídeo, era tirando foto. Eu falei, você tá me filmando? Eu nessa situação? Aí ela falou, tô tirando umas fotos. Eu falei, depois manda pra mim. Ah, gente, eu vou deixar pra vocês as fotinhas no meio da rua. Eu arrastando o chinelo. Deixa eu mostrar as fotinhas pra vocês.
E aí, gente, elas me entregaram isso aqui, ó. Muito fofo. E isso aqui, eu duvido, possa ser que eu esteja muito enganada, mas eu duvido que tenha sido a prefeitura que disponibilizou o pagamento pra alguém fazer isso, pra alguém comprar isso aqui. Eu duvido. Isso aqui, certamente, eu nem abri pra mostrar pra vocês intacto do jeito que eu recebi. Alguém teve o trabalho de ir comprar essa fita, cortar essa fita e dar o laço nessa fita. Alguém teve o trabalho de ir comprar esse saquinho, colocar as coisas no saquinho, fechar o saquinho, pegar aquela fita que alguém cortou e dar o laço no saquinho. Alguém teve o trabalho de procurar essa mensagem, imprimir esses papéis, juntar os papéis, separar os papéis, colocar os papéis aqui dentro, fechar o saquinho, pegar e amarrar o saquinho. Alguém teve o trabalho de ir comprar esses bombons. Alguém teve o trabalho e o dinheiro para tudo isso. Porque assim, é um pouquinho daqui, um pouquinho dali que se torna muito. Alguém teve o trabalho de ir comprar esse bombom, pegar as caixas, separar individualmente a quantidade que dava pra colocar em cada saquinho, colocar o papel, colocar dentro do saco, fechar o saco, amarrar com a fita, colocar o negócio. Alguém também teve o trabalho de ir buscar a compra desse chaveiro, de comprar o chaveiro, disponibilizar o dinheiro, o tempo, de pegar o chaveiro, colocar dentro do saco, colocar o papel, colocar o chocolate. Gente, por trás dessa lembrancinha, que alguém pode dizer que é simples, tem um valor absurdo. Tem um valor, pra mim, isso aqui tem um valor, assim, inigualável. Sério, sério. Eu dou tanto valor nessas coisas que eu sei que a gente não faz assim e acontece, entendeu? A gente não faz assim e acontece uma lembrancinha dessa daqui. E não era pra mim, eram pras mães do bairro. Eu não sei quantas mães atípicas tem no bairro, foi pra muita gente. E elas se disponibilizaram, estavam elas com um negocinho assim de autismo, bambolê, todo decorado. Existia um tempo pra aquilo, pra elas decorarem aquele bambolê, de recortar figurinhas, de recortar nome, cada um com seu cartaz, de sair pelo meio da rua no sol, pra homenagear as pessoas. Gente, isso não tem preço. E aí, quando eu vi isso aqui desse modelo... Ai, gente, eu não me aguentei. Eu já tava chorando, né, quando elas me deram. Eu já tava chorando. Quando elas me homenagearam. Quando elas me deram isso aqui, que eu vi, na hora, assim, o valor emocional disso aqui, tipo, crava assim no meu peito. E eu fico extremamente grata. E eu vou ler pra vocês a mensagenzinha, porque vai que tem alguma mãe especial aqui. Quer dizer, todas as mães são especiais. Mas vai que tem alguma mãe atípica aqui, eu acho que vai gostar que eu compartilhe o que eu recebi, que eu também dedico a vocês. Ó, pode não ser materializado na mão de vocês, mas todo esse carinho, o cozinha também. Tudo isso aqui que eu recebi, ó, pra você também, mãe atípica. E mãe sem ser atípica também, e mãe típica, tá? Deixa eu ler pra vocês essa graça que eu recebi. Mãe, você é mais forte do que imagina, é verdade. É verdade, às vezes a gente até imagina, né? Mas tem muitas que não imaginam a força que tem. Ser mãe de uma criança autista é caminhar por um mundo que nem sempre entende. Mesmo assim, continuar todos os dias com amor. É aprender uma nova linguagem. É comemorar apenas conquistas como comemorar pequenas conquistas como grandes vitórias. É enxergar a beleza onde muitos não sabem nem olhar. Você já chorou escondido? Você já sentiu medo do futuro? Já se perguntou se estava fazendo o suficiente? Mesmo assim, você continuou. Continuou amando. Ai, gente, eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu vou deixar aí na tela pra vocês, porque eu, sem condições de ler. Vou terminando aqui com os olhos assim hoje marejados. Acho que eu sou assim, gente. Eu sou assim, espontânea, entendeu? E é isso. Gratidão a todos que vieram até aqui. Estamos aqui, vamos mudar de assunto. Deixa eu mudar de foco, deixa eu voltar pra minha... Deixa eu voltar pra minha granny pra eu desviar, porque eu já tentei voltar pra esse vídeo umas 3 vezes e eu choro. Então, ó, simbora fazer essas maravilhosas, como eu falei na videoaula. Gente, vocês fazerem essa coleção na cor, nos degradês de rosa, de azul, de amarelo, de laranja, gente, fica lindo, fica lindo. Vocês têm uma oportunidade absurda de vender bastante essa bolsa agora pra Semana das Mães, né? Tem tempo ainda, dá tempo de fazer. Abusem das cores, se vocês conseguem agregar um valor a mais nessa peça,
tá? Porque ela visivelmente, foi o que eu falei na videoaula, ela visivelmente é uma peça que tem mais valor financeiramente e visualmente, né, esteticamente. Então, gente, vai lá, faz. Não é uma bolsa que demora, a gente sabe que os squares levam um pouquinho mais de tempo por conta da troca de linha, mas assim, eles são rápidos, só são 10, então assim, pra quem tem um pouco mais de agilidade, principalmente, rapidinho faz os 10 squares, ponto alto pra cima, fia, ponto alto não, ponto baixo pra cima, ponto baixo, ponto espiga pra baixo, que também não demora muito, a base também é super simples, então vocês conseguem fazer entre mais ou menos em 2 dias, no máximo, quer dizer, né, depende da realidade de cada um, mas em mais ou menos uns 2 dias, um dia, quem tem tempo disponível e que tem muita habilidade no crochê, em um dia faz a peça, tá? No dia seguinte fica só os acabamentos pra fazer. E é isso, gente. Não necessariamente precisa forrar, não é uma necessidade forrar a bolsa, porque ela é toda fechadinha aqui no fundo, então nada passa. Os square, por mais que eles sejam abertinhos, né, tem um pouquinho de vazado aqui nos cantinhos, mas não é nada que escapa da bolsa. Então, assim, não há necessidade extrema de forrar essa bolsa, mas se forrar, agrega valor, né? Mas aí, quando você forra, o valor aumenta. Então, fica a critério, mas não necessariamente precisa forrar. Se não for forrar, só ter cuidado com os arremates pra ficar bem sutil, né? Pra não ficar áspero lá os nozinhos. E é isso, gente. Ai, foram muitas emoções por hoje. E gratidão. Eu já comecei esse vídeo querendo chorar por causa dos 300 inscritos, sério. É porque eu fui levando na brincadeira, eu fui brincando com as bolsas, mas aí eu cheguei no autismo, eu trupiquei nele, gente. E eu choro não é de tristeza não, tá, gente? Um dia que eu me senti pronta pra falar sobre isso, o quanto o autismo, não o autismo, mas o quanto essa situação, ela me transformou positivamente. Aí eu venho falar com vocês, hoje eu não tô pronta, porque eu vou chorar mais do que falar. E ninguém merece assistir um vídeo com alguém churumigando o tempo todo, né? Então eu não me sinto pronta emocionalmente pra falar disso sem chorar. Eu não sou forte o bastante pra segurar esse choro, entendeu? Nunca fui de segurar o choro. E aí vai ficar pra uma outra oportunidade, um outro momento, um outro tempo, que eu me sinta pronta pra falar sobre isso. Mas eu já adianto que eu não romantizo o autismo. Não, eu odeio o autismo. O que eu romantismo é o que eu consigo fazer com o que ele faz comigo. Só isso. O que ele tenta fazer comigo, eu reverto em outra coisa que não tem nada a ver com algo negativo. Eu não deixo que nada de ruim me transforme em algo pior. Então, não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. E o que eu faço com o que o autismo tenta fazer comigo é surreal. E é isso, gente. Eu sou muito grata por todas as coisas, inclusive por estar nesse lado da maternidade. Eu agradeço a Deus por todas as coisas. Porque parte do que eu sou hoje, parte do que eu sinto, do que eu penso, do que eu vejo, do que eu ilumino, ele vem das coisas que o autismo tentou fazer comigo e eu fiz com ele. Entendeu? Eu ressignifiquei a tristeza que o autismo traz pra muita gente. Ai, eu quero falar, eu vou chorar de novo. Chega. Beijo no coração de cada um. E não se esqueçam, gente, que tudo é pra deixar aqui. E isso aqui é uma grande viagem. Aproveitem com leveza, da melhor forma possível. Agreguem somente coisas, pessoas, situações positivas à vida de vocês. E sejam felizes sempre. Busquem sempre a felicidade, porque ela tá dentro de você. Deus habita dentro do seu coração, dentro do seu peito. Você emana luz. Se não tá emanando é porque tem algum bloqueio na sua vida que você precisa enxergar e desbloquear pra você iluminar e receber essa luz. Tá bom? Beijo no coração de cada um. Sintam-se abraçados. Eu tava com saudade de vocês. E agora, fui! Beijo de novo e até o próximo vídeo. Tchau!